Então o Bitcoin é uma das únicas moedas que tem esse limite de 21 milhões. E por que o Satoshi Nakamoto não programou para despejar 21 milhões depois de 1 ano, 2 anos de existência do Bitcoin? Porque ele foi tão gênio que só tem mais emissão de Bitcoins se houver transações. E essa transação que a gente manda de um ponto ao outro precisa ser validada. E a gente precisa de força computacional para validar essas transações. E daí surgiram os mineradores. Na época, qualquer computador sem vergonha conseguia minerar. Hoje em dia, como tem muitas pessoas entendendo sobre isso e viram que é uma fonte de renda você minerar, o que é minerar? Você resolver uma operação dificílima, uma operação algorítmica matemática. Quem resolver mais rápido consegue validar e ganhar a recompensa da rede e a transação sai de um ponto ao outro. É como se fosse quando a gente fazia TED ao invés de Pix. Você fazia uma TED, demorava 15 minutos porque o Banco Central olhava, cara crachá, tá certo, envia, e ele cobrava R$10 seu. Hoje em dia, o Pix é muito mais fácil, né? Mas naquela época, pensa que o minerador era o Banco Central, que ele olhava e falava assim, beleza, resolvi essa operação, pode enviar de um ponto para o outro. E esse minerador ganhava recompensas. E a programação do Bitcoin ela é tão perfeita que naquela época, quando surgiu o Bitcoin lá em 2008, a recompensa do minerador era 50 Bitcoins a cada bloco minerado. Porque o Bitcoin não valia muita coisa. Então era muito fácil você ganhar 50 Bitcoins, porque o Bitcoin também não valia nada. E de 4 em 4 anos acontece algo chamado halving, que para quem não entende inglês, é metade. Que essa recompensa do minerador diminui pela metade. Mas não é de 4 em 4 anos exatamente, porque a rede ela é tão inteligente que a cada 210 mil blocos minerados diminui essa recompensa. Só que a rede ajusta a dificuldade dela, da transação, para que cada bloco seja minerado em 10 minutos. Então, se está muito difícil e ninguém está conseguindo resolver, ela vai deixando essa transação mais fácil de ser resolvida, e daí alguém resolve ali dentro de 10 minutos. Então, se você pegar 210 mil blocos minerados vezes 10 minutos, dá 4 anos. Então, de 4 em 4 anos, a gente tem esse evento que se chama halving, que diminui pela metade a recompensa desses mineradores. Então, a gente começou com 50, depois passamos para 25, depois 12,5, 6,25, que estamos agora mudou para 3,12, que foi agora em abril, o último halving. Então, para surgir Bitcoin, tá cada vez mais difícil. Difícil mesmo. Você precisa de máquinas, que hoje em dia é uma máquina específica que se chama ASIC, para você minerar o Bitcoin. E como vai diminuindo de 4 em 4 anos, o supply máximo, né, a oferta máxima de Bitcoin só vai acontecer em 2140. E a gente já tem, hoje em dia, mais de 19 milhões de Bitcoin. Então, basicamente, 80% da reserva já existe e só 0,26% da população vai conseguir ter um Bitcoin. Eu falo, cara, quem tem um Bitcoin é rei e não tá entendendo. Corre o risco de eu ser uma das mulheres mais ricas do Brasil daqui a alguns anos, dependendo do que o preço do Bitcoin chegar. Teve um congresso que as maiores mentes aí, pensantes, que são muito fortes em Bitcoin, e uma delas é o Michael Saylor, ele falou assim que num cenário até pessimista, o Bitcoin em 2045 vai estar valendo 3 milhões de dólares. Eu tenho alguns. Olha só. Corre o risco. Eu não tô brincando. E ele falou que num cenário mais ou menos vai estar valendo 13 milhões de dólares. Você coloca que em 2045 o dólar vai estar uns 10. Se estiver valendo 13 milhões de dólares, eu explodi. Olha eu lá na Forbes. Porque só 0,26% da população tem condição de ter um Bitcoin, porque tem 8 bilhões de pessoas. E só vai ter 21 milhões de Bitcoin. Quando a pessoa entende isso sobre Bitcoin, o Bitcoin, cara, descorrelaciona com qualquer outra coisa. Entendido o Bitcoin, vamos para o altcoin, que não tem nada a ver. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Eu já assisti muito podcast sobre Bitcoin e nunca vi uma aula assim. Você sintetizou de forma extraordinária, perfeita, o que é o Bitcoin. E aqui nesse podcast, né? Eu na sua frente, assim, então, estou me sentindo privilegiado. Realmente foi. Quem não sabe o que é Bitcoin, eu entendi só um pouco, agora já andou 50 passos, assim, de 100, andou 50 com a sua explicação. Muito claro. O que você está falando aí de realmente daqui 10 anos o Bitcoin atingir valores expressivos, assim, em ordem de grandeza do que está hoje, assim, é muito fácil, é muito factível, é muito tangível, né?
até complementando, hoje a gente está em 2024, né? Em 2034, 99% dos bitcoins já vão ter sido minerados. Vai faltar só 1%. Isso, na relação stock to flow, isso leva a uma escassez total praticamente. É como se fosse um infinito o stock to flow, né? E quando as pessoas, no mundo de 8 bilhões de pessoas, quando as pessoas começam a entender, assim como entenderam a importância da internet, o valor da internet, quando elas começarem a entender o valor do Bitcoin como uma solução, cara, não vai ter para todo mundo. E quem tem 1, quem tem 2, quem tem 3 vai ser rei, realmente. Assim, é incrível. É um negócio para despertar, fazer você ficar sem dormir pelo menos um dia aí, 2 dias, né? Eu acho que estuda, galera. Estuda. Não tem como você falar, eu escutei um podcast, eu vou dar win nisso. Não, estuda, tira suas próprias conclusões e vê se faz sentido para você. Tem a moeda fiduciária, que está programada para perder valor perante o tempo, e tem o Bitcoin, que é programado para ficar cada vez mais escasso e que ele consegue transacionar mundo afora com uma velocidade incrível e que ele é o ativo mais escasso do mundo, porque a gente sabe quando vai ter o fim. O ouro ninguém sabe. Pode se encontrar ouro a qualquer momento. Ninguém sabe assim, ó, só tem mais X toneladas de ouro para ser extraídas. A gente não sabe. Então, pode ser que daqui a pouco, encontrou 2 montanhas lá, não sei em que lugar, achou mais não sei quantos milhões de toneladas de ouro. Beleza, o ouro que já existe vai perder valor. Porque se acha mais de um ativo, o ativo que já existe, ele perde valor. Por exemplo, durante muitos anos, eu expliquei sobre inflação utilizando o ouro. Por quê? Imagina que vocês querem comprar o meu relógio e a gente vai negociar em ouro. O ouro tá caríssimo hoje, bateu a máxima histórica dele há alguns dias atrás, $2.000 a onça de ouro. Então vocês vão comprar esse meu relógio aqui por 2 gramas de ouro. Mas hoje a gente tá aqui numa terça-feira, vocês vão comprar... A gente bateu o martelo, são 2 gramas de ouro, mas vocês vão pagar daqui 1 mês. E durante esse 1 mês, acharam 2, 3 montanhas de ouro. E daí todo mundo foi lá com a sua picareta, com seus trem, arrancou ouro de tudo quanto é lugar. Hoje em dia você passa na rua, vê gente de colar, com dente, com não sei o quê, tudo de ouro. Daqui 1 mês você vai chegar e vai comprar meu relógio e vai falar, velho, eu não quero mais 2 gramas de ouro, você tá maluco? Agora eu quero 20 gramas de ouro, eu quero 1 quilo por esse relógio. Ninguém sabe. Então isso que é inflação. Quando o governo liga a impressora, você que tá com o seu realzinho guardadinho aí, meu filho, você tá empobrecendo. É isso que acontece, que é o chamado inflação. Agora você já vai conseguir explicar a inflação até para uma criança de 5 anos. Yara, você então vive no padrão Bitcoin. Você entende o Bitcoin como maior ativo, até para você proteger o seu patrimônio, seu ativo, a sua liberdade, tudo. Mas você também utiliza outras criptomoedas para fazer dinheiro. Exato. Explica isso pra gente aí. Deve ter muita gente querendo saber e quer saber o caminho para aprender melhor. Como ganhar dinheiro com as outras altcoins? Eu preciso esperar essas outras moedas, Ethereum, Solana, valorizar? Ou tem como ganhar dinheiro sem precisar ficar esperando essa valorização? Eu sei que você é especialista nisso, assim. Dá uma pincelada assim, só para atiçar a curiosidade do pessoal. Eu vou explicar, vou só antes dar um parêntese do que é isso que a gente vai falar. Então, a gente tem o Bitcoin, que ele não se mistura com tudo isso que a gente vai falar, tá, galera? E depois a gente tem as altcoins, que é sobre o que a gente vai começar a falar agora. Altcoin, o próprio nome já fala, alternativas ao Bitcoin. E depois a gente tem as stablecoins, que o próprio nome já fala também. Estabilizadas, uma moeda estabilizada, stablecoin. Então, moedas estabilizadas. As altcoins são moedas que também são voláteis, assim como o Bitcoin, mas em sua grande maioria não tem limite de impressão. Então você já tem que fazer esse disclaimer. Você fala, cara, eu vou comprar uma altcoin que também não tem limite de impressão. Aí você tem que entender a funcionalidade dela. Como o Ethereum, ele também não tem limite de impressão. Só que ele tem uma funcionalidade. Ela é uma blockchain, é uma EVM. Outras criptomoedas podem surgir na blockchain do Ethereum, que não acontece com a blockchain do Bitcoin. Então você tem que entender o valor intrínseco, que não é na escassez, é na usabilidade. E na demanda, né? Se tem pessoas querendo usar aquela tecnologia, os olhos vão estar voltados para aquilo, coisas estão sendo desenvolvidas naquilo, né? Então, ela não tem um limite na criação, mas ela tem uma demanda crescente por causa da usabilidade. Por causa